as chaves que estão dentro da nossa cabeça, que de repente algo parece impossível para você, difícil. Poxa, vamos falar aqui sobre prosperidade, mas como, Shimon? E agora? Eu nunca gravei, nunca fiz. E tem uma dica também que, por exemplo, às vezes você não vai ter essa produtividade de sair da zona de conforto. Isso é um fato. Você não vai ter essa produtividade. Eu lembro de um exemplo. Meu primeiro curso sobre investimentos, como é que foi? Eu tive na XP um cliente que ele era nível CFA. É a certificação mais difícil que tem assim para o mercado brasileiro e estrangeiro, né? E teve um dia no bate-papo com ele sobre revisão de carteira que ele falou sobre fundos imobiliários. E aí ele pediu, eu falei sobre fundo imobiliário numa reunião, e na segunda reunião ele falou o seguinte: me traga uma explicação mais complexa sobre fundo imobiliário que eu quero entender no detalhe. E eu fiquei cheio de medo. Porque você não mexia com isso. Até mexia, mas não era tão especialista ao ponto de falar com ele. Resumindo, eu virei a madrugada, assim, dias e dias estudando, tentando pegar todos os detalhes. Você foi desafiado. Eu fui desafiado. E aí, detalhe, olha como é que surgem as oportunidades, né? Isso é uma história muito legal. E aí ele falou o seguinte: eu quero que você me explique sobre fundos imobiliários, tá? E aí eu estudei a fundo, mergulhei, eu falei, nossa, ele é nível CFA, ele vai fazer uma pergunta que eu não vou entender. E eu caí fundo ali, entrei nos estudos, pegando complexidades, tentando puxar material, conteúdo que não tinha, assim, quase para não estudar. E aí chegou na reunião. E aí quando chegou na reunião, eu um pouco ansioso, um pouco nervoso para explicar para ele sobre fundos imobiliários. Para resumir aqui o tempo, depois que eu expliquei fundo imobiliário, ele ficou calado o tempo todo. Eu falei, nossa, esse cara vai vir, vai questionar, vai me criticar. Aí ele falou o seguinte, Juvenal, eu tenho uma empresa sobre cursos online e, curiosamente, só falta o curso de fundos imobiliários. Você pode gravar o curso para mim? Eu saí daquela reunião assim, eu falei, cara, eu falei de fundo imobiliário, agora ele pede para gravar um curso. Resumindo, durante um bom período, Shimon, eu tive que acordar 3 horas da manhã, porque eu acordava às 5 para trabalhar, para poder produzir esse conteúdo, e gravei esse curso de fundos imobiliários. As portas que se abriram depois desse curso para palestrar sobre fundos imobiliários, aí eu fui começando a me especializar ainda mais. Porque se você fosse um medíocre, você ia ficar bravo com ele. Sim, você ia falar, exato. Pô, cara, fez eu estudar, achei que você ia comprar, eu ia ganhar dinheiro, e agora você me deu mais trabalho? Mais trabalho. Só que aí foi uma oportunidade legal que ele me ofereceu, que assim, mudou a minha percepção. Aquilo que eu falo muito sobre percepção, porque isso me ajudou muito. Eu não tinha essa visão. Eu nem sabia que eu gostasse de fundo imobiliário. Depois eu gostei do assunto. Né? É na prática que nós vamos mudando o nosso mindset, né? As chaves que estão dentro da nossa cabeça, que de repente algo parece impossível para você, difícil. Poxa, vamos falar aqui sobre prosperidade, mas como, Shimon? E agora? Eu nunca gravei, nunca fiz. Cara, vem, passa. Porque você ir para a prática do negócio é tão importante quanto você ficar lendo ali sem parar, né, as literaturas, os conhecimentos, mas quando você começa a aplicar isso, vai abrindo a sua mente. Então, muitas vezes você fala assim, poxa, já estudei, eu leio, ou nem gosto tanto de estudar, e aí? Cara, vai pra prática. Não fica parado. Porque não vai descer um anjo do céu, mexer ali a água e transformar você entendeu? Não ia descer um anjo na sua cabeça e falar, ó, receba o conhecimento. Não, você teve que aceitar o desafio, e os desafios eles vão abrindo portas, né? Porque é a energia que você move. O mundo é feito de energia, tudo é energia, Sim. Tudo é manifestação de Deus. Começa por aí. Você é a manifestação de Deus, você é a energia que Deus emana nesse mundo. Aí você não mexe a energia, não vai reverberar energias, você não vai conseguir vibrar coisas a seu favor. Você está parado. E o que está parado é uma água de poço ali parada. Se ela não for mexida, oxigenada, não há vida ali dentro. E se você não oxigenar a sua vida, como? Com desafios. Sim. Aceitando desafios. E aqueles desafios que chegam a doer a cabeça. Tira da zona de conforto, isso é fato. E nesse caso, quando ele fez esse convite para fundos imobiliários, que eu gravei esse curso depois, aí durante um tempo eu me vi em Alphaville, me vi em Mato Grosso do Sul, me vi em São Paulo, me vi em lugares palestrando sobre o assunto. E é legal, até a gente estava conversando, você estava falando, pô, tá viajando demais. E aí é legal porque, assim, lá na palestra é o Golias, porque é um milagre. Só que quando a gente estuda, final de semana, quando você estuda antes de trabalhar, é o leão que ninguém vê. Ninguém tá então, vendo ali. A questão de percepção, como a gente fala do assunto de prosperidade,
A gente tem um outro exemplo que eu acho muito bacana, né? Porque, assim, quando você analisa uma pessoa hoje que ela se dedica para os estudos, que ela se dedica ali, viver uma vida um pouco mais off ali, é natural você pensar que essa pessoa agora ela é soberba, é uma pessoa agora que não quer falar com ninguém. Por quê? Porque é difícil você seguir um plano. É difícil você mudar a tua vida. É difícil por quê? Porque toda a nossa volta vai trazer para isso, né? Então eu aprendo muito com meu pai também, Shimon, que na época ele trabalhava, né? Ele começou como servente de pedreiro, ele conta muitas essas histórias, que quando batia o ponto, muito deles iam embora. Aí o que ele fazia? Ele conta essa história que eu acho bem, bem interessante. Ele carregava mais saco de cimentos, porque no dia posterior ele estava mais adiantado no trabalho dele. Então ele saía na vantagem. Então o que é isso? É uma percepção diferente do trabalho. Então, independente qual é o cargo, independente do que ele faz hoje, graças a Deus, meu pai conseguiu evoluir bem na vida, mas assim, é tudo a visão que você tem sobre ao redor. É difícil, porque assim, a gente tem a política que influencia, a gente tem o dia a dia que vai te influenciar, a gente tem um fator que eu acho que é importante citar também, que é difícil a gente falar, mas a casa. Às vezes os nossos pais não receberam ali uma educação que a gente pode achar que foi ideal, então eles só vão conseguir transmitir aquilo que ele recebeu. Então, quando você sai, aí para pensar no lado emocional agora, quando você está numa casa, eu não vou falar aqui uma besteira, mas não está ajustada. E você tem um trabalho, você tem pessoas do seu lado que não estão ajustados. Como é que você vai se ajustar? Então, assim, é ter um romper, é ter uma ruptura muito forte. E essa ruptura, infelizmente, ela vai se traduzir em alguns fatores. Por exemplo, uma ruptura em estudar mais. Uma ruptura em trabalhar mais. Então, muita gente, quando fala em prosperidade financeira, tenta associar o seguinte: o dinheiro fácil. É pelo contrário. Não. Você vai ter um rompimento, você vai ter um trabalho forçado, você vai ter que ter uma disciplina que poucos têm. Então é muito fácil você olhar um que ganhou a Olimpíadas agora, a medalha de ouro. Mas ninguém quer treinar, que o cara treina todo dia. Então, em algum momento, ele teve que fazer uma ruptura. E a ruptura, muitas vezes, com os próprios pais, parentes, colegas, né? Porque você tá o tempo todo compartilhando daquela energia, muitas vezes, que drena você, né? Drena você. Não, isso aí não é pra nós, isso aí não é pra nossa família, né? Os amigos falam: cara, quem que você tá pensando que você é? Olha de onde você saiu. Sim. Né? E aí é um momento de ruptura, de romper com essas pessoas. Você vai se tornar inimigo dessas pessoas? Óbvio que não. Mas você não vai mais trilhar o caminho que eles trilham. Né? Aquela amizade que te carregava pro churrasco todo domingo, mas te impedia, de repente... Não que é errado você fazer churrasco todo domingo. Você pode fazer isso, né? Você tem esse tempo para fazer, você tem os recursos financeiros para fazer, mas se ao invés de fazer o churrasco todo domingo, você deveria estar desenvolvendo uma outra atividade para alavancar a sua vida. E aí, como que você vai romper com isso? E romper com as crenças limitantes, né? Com aquelas pessoas que não te empurram, mas que elas te puxam, né? Elas te apedrejam, elas te acusam, elas riem de você, né? Alguém que só reclama do seu lado, dificilmente você vai conseguir desenvolver algo a mais com alguém que reclama, porque a reclamação, ela é a chave que fecha as portas dos céus para desbloquear a sua vida. Para alavancar a sua vida. Agora, você convive com um pai e uma mãe que só reclamam da vida. Eles reclamam do governo, eles reclamam do país, eles reclamam do seu trabalho, eles reclamam de você, eles reclamam deles mesmos. Ou um cônjuge que só olha a vida de forma extremamente negativa. Nada do que você faz está bom. Nada do que você produz está bom. E aí? Como é que você vai romper com essas amarras que estão te segurando? Então, é preciso uma perspectiva e é preciso conseguir enxergar isso. Porque às vezes nós não enxergamos. Às vezes você que me acompanha aí. Você sente que algo te segura, que você poderia estar muito mais avançado do que você está hoje, ter conquistado muito mais, mas você está preso a pessoas, a lugares e a crenças que limitam você a continuar aquela vidinha, aquele marasmo, aquilo ali que tá bom para os outros, mas tem que tá bom para você também? Não necessariamente. Tem uma família, Shimon, que eu atendo, e eles investem lá em imóveis em Itapema, né? E
Você, para quem conhece do ramo imobiliário, é um mercado à parte. Itapema, Balneário, Bombinhas, Porto Belo ali, Santa Catarina, litoral catarinense. E até conhecer, Timão, lá, eu jurava que era tudo mentira que me contava. Ah, que o mercado imobiliário não é assim, que não funciona. Até que eu fui lá ver. Por que eu falei isso, né? Eu gosto muito de trabalhar com analogia. Isso é o mesmo para nossa vida. Você pode acreditar que certas coisas não vão acontecer. Até você chegar num lugar de uma pessoa que acontece. Que acontece. E aí você começa a perceber que os locais, eles vão mudando a tua visão. Com a tua visão, você vai maturar o seu coração. E aí com o seu coração, você vai tomar uma decisão diferente. E decisão diferente, você vai ter resultado diferente. Então, boa. Quando eu falo de local, às vezes eu falava muito isso no escritório, né? Quando eu via assim, um assessor desanimado da equipe, alguém desmotivado, você tem uma decisão difícil. Ou mandar embora, ou conversar para ver se mudar. Mas infelizmente, tem até um estudo que eu estava vendo recentemente sobre isso, acho que foi até o Primo Rico que compartilhou, que você coloca uma pessoa numa canoa e aí você rema. Uhum. Se você acrescentar 2 pessoas, vai aumentar em 10, 12% a velocidade. Uhum. Se você colocar 3 pessoas, vai aumentar mais 10%. Se você colocar 4 pessoas, vai aumentar em mais 10%. Total ali 40%, 45%. Se você colocar uma pessoa remando ao contrário, menos 45%. Então, uma pessoa, em média, ela pode puxar 4 para baixo, 4 para trás. Então, quando você olha isso, imagina você vivenciando uma vida que você tem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas puxando para trás. Você tá no negativo. Você tá no negativo, você tá indo pro inferno e não pro céu. Então você tem que interromper literalmente alguém puxar dali, alguém puxar, tirar você. Tem que se revoltar. E os locais, eles impactam bastante, né? Então, assim, isso é legal porque a amizade, Timão, que você tinha quando tinha 15 anos, eu acho que não é a mesma que você tem hoje. Não necessariamente você precisa esquecer, mas hoje ele não serve pro teu negócio. Por quê? Porque hoje o que você faz aqui te conecta com pessoas do mundo inteiro. Então você precisa ter uma mentalidade, uma visão, como é que eu posso dizer, um filtro diferente.